Fala galera, beleza? Professor Wellison aí mais uma vez, vamos dar continuidade aí no nosso curso de método, falando aí de equações diferenciais ordinárias, tá bom? Então, na aulinha de hoje nós vamos aí começar a fechar essa primeira parte das equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, basicamente, a gente já fez aí, né, as principais maneiras de resolver. Agora eu vou apresentar aí alguns exemplozinhos que são básicos nos cursos de física, que todo mundo que estuda física deve estudar, tá bom? E acaba caindo nessas equações diferenciais de segunda ordem que a gente vem estudando aqui no curso. Tranquilo, pessoal? Então, antes de iniciar, só vou pedir para vocês aí, deixa seu joinha, né, seu like aí no vídeo, compartilha com as pessoas, se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho, que é muito importante para você receber os nossos próximos vídeos, tá aí toda novidade que tiver rolando aqui na nossa universidade. Tranquilo? Então, beleza, bora lá. Então, ó, eu já de cara vou tentar mostrar aí alguns exemplos nos próximos vídeos aí. Alguns exemplos, alguns eu vou resolver mais ou menos, outros não, porque na verdade eu não vou entrar muito aí na parte da física do problema, porque fica fora do escopo do nosso curso. Nosso curso é método matemático, então eu vou mostrar simplesmente como é que a galera buscar resolver. Então, quando começar a entrar demais na física, aí eu paro e digo, olha, gente, segue por aí, tá bom? Vocês vão ver isso aí em algum momento. Aqui a ideia é a gente ver a matemática por trás. Tranquilo? Então, ó, esse problema do oscilador harmônico, ele aparece em várias situações e ele é muito importante. Se brincar, dos problemas mais importantes em física, porque a gente acaba comparando muito fenômeno físico, né? Principalmente que está associado à oscilação, a gente acaba comparando ao oscilador harmônico, tentando trazer para o oscilador harmônico, porque é um sistema que a gente conhece bem e sabe resolver, tá bom? Então, por isso que ele é uma equação diferencial tão importante. O segundo ponto de sua importância é que o oscilador harmônico surge de uma força que é linear, tá bom? Então, a gente tem uma força, né, lá pela lei de Hooke, né? Deixa eu escrever aqui, ó. A gente fala lá da lei de Hooke. E aí a gente tem uma força que ela é uma força restauradora. E esse probleminha surge lá do probleminha, a primeira vez que a gente estuda em física, lá do probleminha massa-mola, não é isso? Eu tenho uma massinha presa em uma mola e toda vez que eu estico a massa para cá, a mola para cá, eu faço uma força para cá, a mola faz uma força no sentido contrário, que aí justifica esse sinal de menos da equação. Tranquilo? Então essa aí é uma força, então perceba que ela é linear, porque ela é de grau 1, então ela realmente, né, é uma força muito simples, tá bom? Então esse já é de cara um problema aí bem interessante a se resolver. Tem outras questões, né, associadas lá à teoria do potencial, que a gente estuda em métodos 1, tá bom? Vou até deixar um card aí para vocês, quem quiser, tiver interesse em dar uma olhada na teoria do potencial, mas não vamos entrar nesse foco. Mas então entenda que ela é muito importante, exatamente por esse caráter aí linear da força, tá bom? E aí acaba que a gente tenta aproximar alguns problemas, né, para o massa-mola. Essa aqui vai ser a lógica. E aí, o que a gente faz geralmente lá em física? A gente sabe, pela segunda lei de Newton, tá bom? A gente, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força, né? Para o caso de massa constante, é massa vezes aceleração. Então, a massa vezes a derivada segunda da posição. É assim que a gente define a aceleração, que é igual a menos kx, tá bom? E aí a equação que nós temos real para tentar resolver é a seguinte equação, ó. A gente tem m x dois pontos mais kx igual a zero. Então, é uma equação homogênea, tá bom? No caso do oscilador harmônico, então a gente cai estritamente num problema de uma equação homogênea que a gente já resolveu aí em videoaulas passadas várias, tá certo? Equaçõezinhas com esse caráter aí. Mas no oscilador harmônico, como ele é um problema tão característico em física, a gente geralmente dá um olhar particular para ele. Então eu vou resolver, né, o oscilador harmônico aqui, deixar como exemplo para o curso, para vocês terem pelo menos o primeiro contato com essa equação
né? E quando for no curso de física, lá o professor vai fazer, né, as discussões da física, né, dessas constantes aí, tranquilo? Mas um macetezinho que o pessoal usa muito lá, né, porque aí vai ter um significado físico, é a gente dividir essa equação toda por m e a gente transformar o que sobra nesse pedaço aqui por ômega 2, tá bom? Então a gente vai fazer a seguinte transformação, ó. A gente divide tudo por m, então a gente vai ficar com k sobre mx igual a zero. E essa constante que vai aparecer, a gente vai identificá-la ela como ômega ao quadrado, de modo que ômega é k sobre m, tá bom? Aí lá em física esse cara representa, né, a frequência angular aí de oscilação desse sistema aí, tranquilo? E aí a gente fica então com uma equaçãozinha com essa carinha aqui, ó, x ponto mais ômega 2x igual a zero. Então é um truquezinho que se faz, porque aí vocês vão perceber que fica bem simplesinho de resolver. A solução não tem nenhuma novidade, tá? Que a gente já tem feito isso aí um monte de vezes. Então a gente vai propor, né, como é que a gente resolve esse sistema. A gente vem aqui e propõe uma solução do tipo exponencial. Então a gente vai propor uma solução como é elevado a lambda x. Então eu já vou derivar aqui lambda, y' lambda é elevado a lambda x. Y duas linhas vai ser 2 lambda ao quadrado é elevado a lambda x. A gente substitui isso, né, nas nossas equações. Então, estou chamando de x aqui, então o vício está grande, então eu chamo aqui x, x e x. Então, x duas linhas, né, x dois pontos. Então, no meu caso aqui, eu estou derivando em relação a t, então vocês perdoam aqui, ó. Então, vamos só refazer aqui, ó. Então, é de t, não é elevado a t, pronto. Acabou o problema. E aí a gente substitui. Quando a gente substitui, o que vai acontecer? Dentro da minha equação, a gente cai na equação característica, não é isso? Então, a nossa equação característica aqui, ó, vai aparecer um lambda ao quadrado. O termo y' aqui, x' não tem, e vai ter um termo aqui de ômega 2. Então, ó, a gente reduz nosso problema aqui, ó, para a nossa equação característica, não é isso? Que eu já posso um pouco mais rápido, né? Então a gente já vai reduzir isso aqui para lambda 2 mais ômega ao quadrado igual a zero, tá bom? É isso que a gente acaba tendo que resolver. E aí fica claro para vocês o porquê da gente já pôs esse ômega ao quadrado, tá vendo? Criou essa constante ao quadrado, que é um macetezinho para a gente não ficar com um monte de coisa feia nas nossas contas, tá vendo? Eu vou ficar com lambda é igual a mais ou menos raiz de menos ômega 2, tá vendo? Ou mais ou menos i ômega. Se eu não tivesse construído esse ômega ao quadrado, ia ter uma raiz aparecendo quando eu manipulo. Então é só um truquezinho matemático para ficar mais agradável, tá certo? E fica mais agradável o nosso sisteminha, tá certo? Nossas equações. Então, essa aí é a nossa solução, acabou. Não tem mais muito o que fazer. O que faz agora é alguns truques para a gente reescrever as nossas soluções, vocês vão entender aqui rapidamente. Mas a solução nós já encontramos. Quem é a solução do nosso problema? A gente sabe, então, que a solução aí, já que nós estamos resolvendo uma equação homogênea, então a solução complementar já é a solução da homogênea, então a nossa solução, ó, então a nossa solução é bem trivial de fazer. Eu tenho x é da forma a é elevado a i ômega t mais um b de e menos i ômega t. Tranquilo? Aí você geralmente olha, mas eu tenho um sistema que está oscilando, é uma massinha que vai para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não consigo enxergar esse movimento com exponencial. Aí a gente usa a fórmula de Euler e transforma esse cara aí para um comportamento de seno, cosseno, que a gente consegue enxergar. Então, basicamente, isso a gente já está fazendo toda a aula, né? Então, a gente vai lá, colocar... Estou fazendo, mas você já dá até ter decorado em casa, né? Ó, cosseno de ômega t mais i seno de ômega t mais b cosseno de ômega t menos i seno de ômega t, tá bom? Usando a fórmula de Euler aí. Então, vou colocar aqui no cantinho,
Fórmula de Euler, I θ, cosseno de θ mais I seno θ, tá bom? Então, você trocou o sinal do I, troca o sinal do I aqui na frente. Pronto. Só pra gente não... Tá todo mundo falando a mesma língua. Então, vamos falar aqui a fórmula de Euler. Pronto. Beleza? Tá bom. Chegou nisso, a gente pode simplesmente reduzir esse cara, que a gente já viu, ó. Vou ficar cosseno em evidência, ficar A mais B, vou chamar de um D1. Então, eu sei que x é igual a um D1 cosseno de ômega t. A menos B vezes I, né? O A menos B, entre parênteses, vezes I, eu posso colocar o seno de ômega t em evidência. E eu vou chamar, então, o A menos B vezes I, que é um... Né? Vou chamar isso aí de um D2. É assim que a gente brinca aí, tem brincado. Seno de ômega t. Pronto. Então essa é a sua solução tradicional para esse tipo de equação. Tá vendo? Não tem muito o que fazer. Agora, o que se faz no curso de física? Tá? Aí é outra coisa. Tá bom? É o que eu estou querendo sempre dizer. Agora, quando a gente resolveu primeiramente o nosso problema, nós encontramos uma equação matemática para o que a gente estava fazendo. Só que quando a gente está lá no curso de física, a gente vai tentar entender realmente o comportamento das coisas, né? E aí você vai pensar, mas eu estou tratando aqui, esse x ele é uma posição, então posição, número real. E você está me escrevendo aí, está associado com números complexos, tá vendo? E aí, por que faz, professor? Aí a gente vai pegar essas informações e tentar impor no nosso problema para fazer com que isso que está do lado de cá seja um número real, tá bom? Obviamente é isso. Então, D1 e D2 são constantes, vamos pensar assim, né? Então, quando eu penso que A e B são minhas constantes, vou pegar aqui em cima, que teoricamente elas podem ser complexas, então, acontece que a gente está pensando que D1, por exemplo, é A mais B. Então, talvez o que tem que acontecer para que esses dois termos agora que a gente está olhando seja real, tá vendo? Que cosseno ômega t é um número real. Então, D1 tem que ser real. Então, fica claro que A mais B tem que ser real, mesmo que A e B sejam complexos. Tá vendo? Esse D2 é A menos B vezes I. Então, eu estou vendo que o A menos B, já que eu estou multiplicando pelo I, já que o I é um número complexo puro, o A menos B tem que ser um complexo puro também. Então, A e B pode ser complexo, mas a soma e a subtração deles é de modo que o resultado disso tudo aqui dê um número real, tá vendo? Então, assim, isso aí é suposições físicas para você tentar encontrar quem é D1 e D2. E lá no curso de física básica, a expressão que aparece para o oscilador harmônico, ela é só em função de cosseno, em função de cosseno, é só em função de seno. E aí é isso que eu vou tentar fazer aqui para vocês, já que é um cursinho de métodos, é só para vocês entenderem essas sacadinhas que vão aparecendo no curso, tá bom? Mas assim, a matemática acabou aqui, né? A matemática oficial para resolver a equação diferencial. A gente já resolveu, é isso aí. O D1 e o D2, como é que a gente encontra? A partir das condições de contorno, né? Ou as condições iniciais. Então, eu tenho que saber algo sobre o meu problema. Então, eu tenho que saber a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração inicial, enfim, coisas desse tipo. Então, eu conhecendo coisas, né, do meu sistema no início do meu sistema, aí eu consigo determinar D1, D2. E aí é isso que os livros de física básica fazem, né? Eles assumem uma condição inicial, tá bom? Algébrica mesmo, para poder valer para demais situações. E a gente consegue determinar D1 e D2 de maneira física que dê para a gente interpretar o nosso sistema, tá bom? Então, bora tentar fazer aqui um pedaço, é só para vocês entenderem o passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente pode supor, por exemplo, é supor que a gente conhece a posição inicial. Então, a gente pode pensar que em t igual a zero, então, para ficar fácil, a gente usa t igual a zero, então, em t igual a zero, a gente tem que x de zero é igual a um x0. Tá vendo? E aí fica bom. Por quê? Porque agora aplica esse resultado nos nossos carinhas lá, ó. Eu vou pegar eles aqui para vocês verem, ó. Eu vou aplicar aqui, ó. T de zero, cosseno de zero, tá vendo? É 1, então vai dar D1. E D2 seno de zero, esse termo morre. Então, ó,
eu já consigo relacionar o meu D1, tá vendo? Olha lá, ó. O meu D1, consigo relacionar com uma posição. Então é isso que o pessoal faz. Bom, não vou entrar muito nesse mérito, não. Vou fazer só as continhas. Beleza, então eu consigo encontrar quem é o meu D1, então, em termos de uma condição inicial. Nesse caso aí. Ah, beleza, achei. Então vamos supor que eu conheça a velocidade, né? Então, a velocidade em T igual a zero. Então eu suponho que eu conheço a velocidade, vou representar pela letra V, em T igual a zero, e vou chamar ela de V0. Só que a velocidade, o que que ela é? Ela é a derivada primeira, tá certo? Da posição. Então, isso é uma coisa boa. Então, como eu tenho a equação da posição, o que a gente faz lá é isso. A gente pega então a equação da posição. Então, eu tenho agora x igual a d1 cosseno de ômega t mais d2 seno de ômega t. E aí eu vou derivar, vou botar um ponto. Então, eu vou derivar esse cara aqui com relação a t, tá vendo? Pronto. Então é isso que a gente vai fazer. A gente pega e deriva com relação a t e vê o que dá. Quando a gente deriva com relação a t, derivada de cosseno vai dar menos. Vou ter d1. Só que a gente tem que lembrar que aqui dentro eu tenho uma função composta, cosseno de ômega t. Então eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Derivar o de dentro com relação a t, ômega t, então cai ômega. E derivar o de fora, né? Que dá seno. Então, seno de ômega t, tá vendo? Mas, mesma coisa. A segunda parte vai cair um ômega d2 cosseno de ômega t. Pronto. Matou. Aí, ó, você vai lá e aplica a condição. O que acontece em x ponto de zero? Em x ponto de zero é muito simples. Essa parte aqui dá zero, tá vendo? Porque sendo de 0 a 0, vai sobrar só o d. Então, vai ficar ômega d2. Então, eu consigo determinar quem é d2. Então, d2 é igual a x ponto em zero sobre ômega, né? Ou, ficar bonitinho aqui, ó, vou chamar de V0 sobre ômega. Tá vendo? Então, você consegue aí pegar condições físicas para determinar quem é D1 e quem é D2. E aí, o que o pessoal faz, tá bom? É que eu só tentei resolver esse problema um pouco mais para frente, apesar de estar impondo condições físicas, que eu não estou discutindo aqui, não é um ambiente. É só para a gente mostrar como é que o pessoal rouba, né? Para poder deixar aquela equação. Deixa eu ver se eu acho que a gente fez. Para deixar a nossa equação, né? X d1 cosseno ômega t seno ômega t, parecendo só com cosseno ou só seno, que é o que aparece nos livros de física básica, tá bom? Então eu vou dar esse de graça para vocês aí, tá bom? Então é a dica para quem assiste os vídeos aí até o final, né? Então, ó, o que acontece? A gente vai fazer isso por quê? Porque em física, o físico gosta muito, principalmente o físico, né? Ele gosta muito de visualizar aquilo ali. E aí você plotar, né? Vamos fazer essa palavra aí, né? Você fazer uma representação gráfica de uma soma de duas funções, né? Que oscila, não é muito legal da gente fazer, não. Não fica muito bonito, tá bom? Então eu tenho que somar cosseno e somar um seno. Então é mais interessante eu fazer uma representação gráfica ou só de cosseno ou só de seno, que aí fica bonitinho e dá pra gente enxergar claramente. Então é por isso que a gente tem uma trabalheira matemática pra gente poder depois a gente conseguir analisar o nosso resultado, o que está acontecendo com o sistema, entendeu? Então é basicamente isso que a gente está tentando fazer. Então o pessoal faz essas brincadeiras, encontra D1, D2, e aí o que acontece? A gente olha para aquela solução inicial do nosso problema, que vê que depende de cosseno e de seno, e aí vocês, né, que estão, nesse caso aqui a gente já pode falar, estamos no método 2, então a gente vai ver mais à frente, logo, a gente vai tratar aí de funções ortogonais. Então, nosso cosseno e seno são funções aí que a gente chama de funções ortogonais, tá bom? Então, uma coisa aí, uma sacadinha, tá bom? Que a gente faz de representação entre espaços, são espaços diferentes das funções, né? Dos vetores, mas a gente faz uma analogia, tá bom? E aí a gente consegue tentar mapear o que está acontecendo com esses fatores aí, D1 e D2. Então, uma sacada que o pessoal faz muito para D1, D2 é imaginar, então, tá vendo? Ó,
esse D1 aqui como um tamanhozinho aí, como se fosse uma amplitudezinha para o cosseno, então um segmentozinho, o D2 uma amplitudezinha, e aí pelo fato dessas funções elas serem ortogonais, a gente pode pensar também que D1 e D2 são dois segmentos ortogonais. Essa aqui é um macete que o pessoal usa. Então, a gente pode construir, ó, então aí, ó, então um macete aí, ó, então um macetezinho. A gente pensa que D1 é um segmento que é ortogonal a D2, e aí a brincadeira fica bonita. Por quê? Porque a gente pode imaginar, então, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Ó, composto aqui, ó, por esses caras. E a gente vai chamar esse cara aqui de A. Olha que coisa legal, tá vendo? E aí a gente pode definir um ângulo delta aqui, ó. Vou colocar aqui φ, né? Um ângulo φ aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Um ângulo φ aqui, pra gente acostumar com a nossa notação. Pronto. Tá vendo, ó? Quando a gente faz isso, olha que coisa legal aí, ó. Quando você faz isso, você vai começar a descobrir a primeira coisa, o seguinte. Então, que o meu A, né, pela regra lá, pelo teorema do Pitágoras, ele vai ser D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, tá vendo? Ele vai ser uma espécie de amplitude, o que vai ficar bem interessante, porque se você está pensando o cosseno aqui como uma ondinha e esse seno como uma ondinha, a gente consegue enxergar, né, lá da física básica, o que acontece se essas duas coisas estão em fase, olha a palavrinha, tá bom? Em fase, quando as coisas estão em fase, a gente pode, né, ver que a amplitude total vai ser a soma das amplitudes, não era isso que a gente pensava? Então a gente pode, tá vendo, ó, fazer essa relação, construir esse termozinho φ, que ele vai representar para a gente uma espécie de fase entre as ondas ali, tá vendo? Ou a fase do sistema representando aonde o meu sistema está começando. Então eu vou ter um A de D1 mais D2, e agora a gente pode fazer simplesmente a seguinte brincadeira. Eu posso pegar a minha expressão original da posição, multiplicar, dividir por A e ver o que aparece. Então, ó, eu tenho x de t, então eu vou multiplicar por A, tá vendo? E vou dividir por A. Ó. Então, D1, vou dividir por A, porque aí eu não vou estar alterando a minha equação, ômega t, mais D2 dividido por A, seno de ômega t, não é isso? Fechei. Mas aí você note o seguinte, então note que, né? Note que no nosso triângulo aqui, ó, retângulo, eu sei que se eu defino esse ângulo φ aqui, com relação a A, eu sei então que D2 sobre A vai ser o seno, correto? Vocês concordam comigo? Ó? Porque o cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu sei, ó, que seno de φ é D2 sobre A e cosseno de φ é D1 sobre A. Ah, e aí vai ficar bonitinho, ó. Então nós chegamos que x de t, então logo, né, vamos copiar assim, chegamos que nós fica com A, olha lá, ó. Aqui dentro vai aparecer cosseno φ, cosseno de ômega t, mais seno φ, né, só D2 sobre A, seno de ômega t, e essa expressão é conhecida por vocês aí, das propriedades trigonométricas, né? Isso aqui é equivalente a escrever a cosseno de ômega t menos φ, tá bom? Ou φ menos ômega t. A cosseno é uma função par, não tem muito que preocupar com isso, não. Tranquilo? Então, a gente consegue resumir, né, a nossa expressão inicial de x de t às formas convencionais no livro, tá bom? Sendo o φ aqui representando uma espécie de fase ou a condição inicial da onde o meu sisteminha está começando, tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Aí o cara consegue representar isso aí graficamente de maneira mais simples, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, a gente vai trabalhar mais alguns exemplos nessa direção aí de aplicações em física, desse tipo de equação diferencial, tá bom? Não deixa de deixar seu like aí no vídeo, se você gostou, obviamente, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês poderem receber
novos materiais.